Boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar então nosso estudo. Então, como a professora Sandra já falou inicialmente, né? Nós já tivemos a oportunidade de estudar algumas, né, das obras mais importantes de Lenin, entre as quais, né, foram ressaltadas aqui Que Fazer, O Estado e a Revolução, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, As Teses de Abril, não é? As Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Bom, então hoje a gente vai estudar uma obra, não é, que Lenin publicou em 1920, não é? Portanto, durante também o calor, né, da Revolução socialista na Rússia, e que é considerada, né, como uma obra muito importante da história do socialismo, né, e da teoria marxista, porque a obra O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, é uma verdadeira aula, né, um verdadeiro ensinamento, né, sobre a tática e a estratégia, não é? E como os bolcheviques atuaram, né, durante todos os anos, né, antes e depois da Revolução de outubro de 1917, não é? Em todas as condições e variadas condições possíveis, tá certo? Então a obra O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, é uma síntese, né? Se a gente pudesse dizer o que é essencial nessa obra, então, na verdade, ela é uma síntese, não é, de toda a atuação, de toda a intervenção que os bolcheviques tiveram, né, nos anos que antecederam a vitória, né, da Revolução de outubro de 1917 e logo após, né, quando os bolcheviques já estavam no poder. Então, ela contém ensinamentos, né, muito importantes para a luta socialista, tá certo? Na atualidade, todo e qualquer partido revolucionário, né, toda e qualquer organização marxista, necessariamente, né, tem que estudar a fundo o esquerdismo, né, e assimilar aquilo que tem de mais importante nessa obra, tá certo? Então, muitas das questões que Lenin discute aqui no esquerdismo, não é? Hoje são enfrentadas por todas as organizações, né, que se reivindicam do socialismo e do marxismo nos mais diferentes países, tá certo? A questão da atuação nos parlamentos, não é? Burgueses, o problema da intervenção nas eleições, não é? Que acontecem periodicamente nos países onde há, evidentemente, alguma forma de democracia burguesa. A questão da participação e da intervenção nas organizações sindicais, né? Não só nas organizações sindicais, mas também, né, nas centrais sindicais, né? A posição frente às diversas centrais sindicais que existem, né, nesses países, né, por conta desse processo de fragmentação, divisão, né, pela qual a classe operária tem, né, passado nos mais diversos continentes e países. Então, todas essas questões, que são questões candentes, né, da luta de classes, né, que são questões fundamentais, sem as quais, né, um partido revolucionário não tem como se construir, né, e como se desenvolver. Então, todas essas questões, elas são objeto de discussão, não é, por parte de Lenin, nesse livro, O Esquerdismo, Doença Infantil, né, do Comunismo. Bom, então, como nós já dissemos,
essa obra ela foi elaborada por Lenin entre abril e maio de 2020, né? Portanto, aí 2 anos já, né? Após a tomada de poder do poder na Rússia. Então, para que a gente possa compreender, né, o conteúdo dessa obra, né, as teses mais importantes que Lenin vai defender nesse livro, é importante a gente, não fazer uma breve análise, né, do contexto histórico e político, né, do momento em que começam essas discussões, não é, no seio da Terceira Internacional, tá certo? Que vai envolver os diversos partidos, né, comunistas da Europa, de outros continentes, não é? Que vai envolver, né, as diversas organizações socialistas que estavam se aproximando do bolchevismo e da Terceira Internacional, não é? Então é importante a gente analisar esse contexto histórico, né, político, para a gente poder, né, apreciar com mais profundidade, né, a justeza dessas teses que são defendidas, né, por Lenin no âmbito da Terceira Internacional. Bom, então, como eu já falei para vocês, o livro é publicado exatamente, não é, quase 2 anos, né, 3 anos após a vitória do Partido Bolchevique na Revolução de Outubro, não é? Nós já colocamos aqui nos encontros anteriores, né, que após a tomada do poder, não é, os trabalhadores na Rússia tiveram que reorganizar, não é, toda a estrutura, né, do Estado na Rússia. Então eles não somente, não é, quebraram a máquina do Estado, não é, que eles conquistaram, que era a máquina de Estado burguês, não é, mas eles tiveram como uma necessidade histórica que demolir essa máquina de Estado, né? E no lugar dessa velha máquina burguesa, construir uma máquina nova, né? Um Estado novo, que nós denominamos de Estado operário, né? De Estado proletário. Esse Estado, ele se apoiava, não é, nos organismos que foram criados pelos próprios trabalhadores, né? Nós sabemos aqui, porque nós já falamos, né, quando a gente estava discutindo as duas táticas da social-democracia, que é de 1905, não é? Que os trabalhadores, dentro do processo revolucionário de 1905, eles haviam criado novas organizações, não é? Que foram chamadas pelos marxistas, né, pelos socialistas, de conselhos operários, certo? Era o que a gente chama de soviets. Então, esses soviets eles foram criados em 1905, não é? Eles eram organizações muito amplas, tá certo? Muito diferentes, por exemplo, de sindicatos, né? Que, em geral, os sindicatos eles organizam as categorias profissionais, né, de trabalhadores, ou então organizam um conjunto de trabalhadores ligados a um determinado ramo da produção. Então, diferentemente dos sindicatos, que são organizações mais restritas, né, embora sejam, evidentemente, organizações também que congregam um grande número de trabalhadores, os soviets eles eram organizações muito amplas, não é? Então, em seu interior, não é? Haviam tanto operários, não é? Diversas camadas de trabalhadores assalariados, não necessariamente o operariado nem industrial, haviam camponeses, não é? Então, milhares e milhares de camponeses também se organizavam em soviets, em conselhos, e haviam também soldados, não é? Marinheiros, ou seja, né, os soviets eram uma organização efetivamente ampla, tá certo? Então eles surgiram em 1905, não é? E vieram a reaparecer, não é?
com a Revolução de Fevereiro de 1917, tá certo? Então, como nós colocamos anteriormente, os soviets, eles eram dirigidos entre fevereiro, aliás, de 1917 até outubro, né, até praticamente a tomada do poder, em outubro, eles eram dirigidos por duas correntes políticas, né, que se reivindicavam do movimento socialista na Rússia, que eram os mencheviques, né, de um lado, e os socialistas revolucionários do outro. Então, eles eram que dirigiam, né, essas organizações durante esse período aí que antecede a Revolução de Outubro. Então, após a tomada do poder, né, em 25 de outubro de 1917, os soviets passam a ser, não é, a base da organização do poder soviético, né, do poder revolucionário na Rússia. Como nós dissemos, não é? Depois da tomada do poder, evidentemente, não é, a burguesia, a classe dominante na Rússia, os latifundiários, não é, pertencentes à antiga nobreza, não é, fundiária russa, e a burguesia imperialista internacional, não é, se reorganizaram, tá certo? Montaram os seus exércitos, não é? Então, no caso da burguesia russa, né, os chamados exércitos brancos, não é? E empreenderam a tarefa, né, de tentar derrubar o poder, não é, dos soviets, o poder dos bolcheviques, não é? Então, no caso da burguesia internacional, nós já falamos isso, inclusive, anteriormente, não é? Eram dezenas, né, de exércitos. Os historiadores falam, não é, em torno de 14 exércitos, não é, que juntaram, né, as suas forças, tá certo? E empreenderam, então, não é, esse objetivo de tentar derrubar o poder soviético, né, em diversas frentes, em diversos, né, frontes, tá certo? E o poder bolchevique, poder dos soviets, teve que enfrentar, não é, essa resistência, tá certo? Veja, os bolcheviques, eles tiveram aliados importantes aí, né, nos primeiros meses após a tomada do poder. Né? Por exemplo, os socialistas revolucionários de esquerda, né, que eram aquela ala mais radical dos socialistas revolucionários, nos primeiros meses, né, do governo soviético, eles participaram, né, ativamente do governo. Né? Eles prestaram seu apoio, a sua solidariedade ao poder, né, dos soviets, tá certo? Mas, após algumas polêmicas, né, e a mais importante delas foi a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, né, entre a Rússia, né, dos soviets e a Alemanha imperialista, tá certo? Esta polêmica em torno aí da assinatura desse tratado levou, né, a que algumas alas, né, dos socialistas revolucionários de esquerda abandonassem e retirassem o seu apoio ao governo soviético, né, ao governo dos soviets, tá certo? Então, em certa medida, os bolcheviques, né, acabaram ficando numa situação de isolamento, né? Não porque eles quisessem ficar isolados, né? Mas porque algumas, né, dessas alas aí mais à esquerda, né, frente a esses embates, frente a essas polêmicas, particularmente a questão da paz, né, do acordo de Brest-Litovsk com a Alemanha, acabaram se afastando do governo, né? E mais à frente vão organizar, inclusive, insurreições, né, contra o poder soviético. Por exemplo, os socialistas revolucionários de esquerda, eles organizaram uma insurreição em julho, não é, de 1918, tá certo? Eles pegaram em armas contra o governo soviético, não é? E esse isolamento também, não é, se ampliou em escala internacional, não é? Por conta exatamente da derrota das revoluções na Alemanha e na Hungria,
tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Em novembro até mais ou menos janeiro, né, de 1918 e 1919, né, vai explodir uma revolução proletária socialista na Alemanha, tá certo? Então essa revolução ela vai explodir, né, vai estourar em novembro de 1918, tá certo? Durante esse processo revolucionário na Alemanha, vão aparecer organizações assemelhadas, né, aos soviets russos, tá certo? Então vão se constituir conselhos de operários, tá certo? Em algumas cidades importantes da Alemanha, não é, que vão desenvolver, não é, diversas atividades, né, no sentido do aprofundamento, né, da revolução proletária naquele momento, tá certo? Essa revolução vai ser brutalmente, né, respondida com violência pelo governo social-democrata alemão, tá certo? Então, nessa época aí, a Alemanha, não é, estava sob um governo social-democrata. Esse governo ele vai responder, né, com violência, uma violência brutal, tá certo? E um dos resultados, né, uma das consequências aí dessa violência do governo social-democrata alemão vai ser, não é, a captura e o assassinato de dois grandes revolucionários, não é, da época, que era Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então esses dois grandes, né, líderes, essas duas grandes lideranças do movimento revolucionário alemão vão ser assassinadas aí durante, não é, essa revolução na Alemanha. Fora isso, né, nós vamos ter aí a derrota, já em 1919, né, da Revolução na Hungria. Né? Então, os trabalhadores, não é, baseados nos conselhos operários, eles vão conseguir tomar o poder, né, na Hungria durante um curto período, foi curtíssimo, né, o período, tá certo? Em agosto de 1919, mas em seguida se desencadeia um processo contra-revolucionário, né, que vai levar à deposição do governo de Bela Kun, tá certo? Então, esse governo revolucionário, baseado nos conselhos operários, ele vai ser deposto por uma contra-revolução na Hungria, não é? Bom, fora isso, né, como eu já coloquei para vocês, o governo dos bolcheviques, né, o governo dos soviets, ele vai enfrentar uma contra-revolução, não é, violenta, interna e internacional, tá certo? Então, em praticamente todas as regiões da Rússia, não é, de leste a oeste, de norte a sul, não é, da Sibéria até os limites aí, né, com a Ucrânia, com a Polônia, com a Irlanda. Então, todas as regiões, não é, da Rússia soviética, ela vai ser ocupada, né, por exércitos aí de todo o mundo. Então é uma situação, né, realmente muito difícil, né, muito catastrófica, que teve que ser enfrentada, né, pelo poder soviético, pelo poder dos soviets, né, também com a violência revolucionária, né. Não tinha como se enfrentar essa ocupação dos exércitos imperialistas e a resistência interna dos exércitos brancos sem que os bolcheviques fizessem, né, se apoiassem, né, na violência revolucionária, né, inclusive no terror vermelho. Então, frente ao terror dos exércitos brancos e imperialistas, tá certo, que massacravam os revolucionários, assassinavam revolucionários, né, assassinavam membros também de outras organizações, tá certo, perseguiam os revolucionários até a morte. Então, frente a esse terror, né, sabotavam as instalações, né, ferroviárias, as fábricas, né, os telégrafos, tá certo? As telefonias. Então, frente a esse terror do Exército Branco e do imperialismo,
os bolcheviques tiveram também que responder com o terror vermelho, né, com a violência revolucionária. Bom, então esse aí é o contexto, né, mais amplo no qual, né, Lênin vai elaborar, não é, o livro O Esquerdismo, não é, e vai defender as suas teses, né, não só vai fazer uma divulgação muito ampla desse escrito, né, nos partidos comunistas, nos vários países, né, e nas organizações socialistas que se aproximavam do bolchevismo e da Terceira Internacional, mas vai defender com bastante força, né, essas teses durante o segundo congresso da Terceira Internacional. Uma outra questão importante, né, que tem que ser colocada aí é a fundação da Terceira Internacional, né? A gente tem que entender aí, né, esse contexto e as razões, né, pelas quais os revolucionários tiveram, né, que abandonar a Segunda Internacional, né, que foi criada em 1889, ainda quando Engels estava vivo, né, e que funcionou, né, ativamente até as vésperas da guerra, né, até praticamente o início da guerra, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, não é? Bom, então os revolucionários se depararam, né, com a situação, né, de que a Segunda Internacional, não é, que havia sido criada com o objetivo, né, de organizar a classe operária no mundo todo, em todos os países, né, que tinha como objetivo estratégico a luta pelo socialismo, né, a luta contra o capitalismo, o imperialismo, né, os revolucionários, em 1914, se viram diante do fato, não é, de que a maioria das organizações sociais-democratas, particularmente na Europa, não é, e principalmente o Partido Social-Democrata Alemão, que era o mais importante, né, partido, era a mais importante organização da Segunda Internacional. Então, os revolucionários se viram diante do fato de que essas organizações e as principais lideranças, os principais chefes da Segunda Internacional haviam passado para o lado da burguesia, né, nos seus países, da classe dominante, e haviam apoiado, mediante a votação nos parlamentos, né, de diversos países, a votação a favor dos créditos de guerra, ou seja, não é, a favor dos recursos, né, das condições para que a classe burguesa, não é, para que a classe dominante dos seus países pudesse iniciar a Primeira Guerra Mundial, não é, que era caracterizada há muitos anos como uma guerra imperialista, né? Então, qualquer conflito iniciado pelas potências imperialistas, pelos grupos imperialistas, não teriam nada mais do que o interesse, né, de aprofundar a exploração e a opressão em todo o planeta, particularmente dos países, né, mais atrasados, dos países mais dependentes, né, dessas potências imperialistas. Então os revolucionários se viram diante dessa tragédia, tá certo? Que foi a falência da Segunda Internacional, não é? E a necessidade de se criar uma nova internacional, não é? De se criar uma nova organização que pudesse assumir, né, a dianteira, a direção dos processos revolucionários em todos os países, né, em todos os continentes, tá certo? O Lênin, ele vai travar uma dura luta, tá certo? Contra a maioria dos partidos sociais-democratas, tá certo? Particularmente contra a ala que ele caracterizou como social-chauvinista, que era a ala, né, nacionalista, que era aquela ala que se curvou diante dos interesses das burguesias nacionais, né, e que, portanto, apoiou o início do conflito entre essas potências, tá certo? Então ele vai travar uma dura luta, tá certo? Em 1915,
os revolucionários internacionalistas, que eram contra a guerra, né, e que defendiam uma posição antibelicista, antimilitarista, vão organizar, né, na cidade de Zimmerwald, na Suíça, um congresso, uma conferência, né, chamada de Conferência de Zimmerwald, onde vão ser defendidas as diversas posições contra a guerra, tá certo? As posições mais pacifistas, tá certo? Que defendia o fim da guerra, tá certo? Sem levar em consideração o caráter, não é, de classe imperialista da guerra, tá certo? E a necessidade dos trabalhadores se organizarem para se opor a esse conflito, não é? E para travar a luta contra as suas classes dominantes. As posições mais moderadas, né? Que Lenin vai chamar de posições centristas, tá certo? Que vão ser defendidas particularmente pelas alas mais moderadas, né, do socialismo internacional, tá certo? Que vão defender a paz, o fim da guerra, tá certo? Mas não apontavam em nenhuma direção no sentido da luta revolucionária, né? Então ficava numa posição, né, de meio termo, nem defendia propriamente, não é, uma política puramente pacifista, mas também não apontava para nenhuma direção revolucionária, não é? Ficava aí numa posição de meio termo entre as posições revolucionárias, que eram encabeçadas por Lenin, por Trotsky, né, por Rosa Luxemburgo, Franz Mehring, tá certo? Clara Zetkin e diversos outros revolucionários, tá certo? Mas também não defendia, né, abertamente, vamos dizer assim, né, uma posição mais rebaixada como uma posição propriamente pacifista, tá certo? Então, quem realmente vai defender uma posição revolucionária e contra a guerra imperialista vai ser exatamente, né, os bolcheviques, liderados por Lenin, né, e outros setores, como, por exemplo, os socialistas internacionalistas, né, como Trotsky, Martov e outros, tá certo? Que pertenciam ao movimento revolucionário na Rússia e na Alemanha, tá certo? Então, veja, a falência da Segunda Internacional colocou, tá certo, como tarefa histórica central e imediata a fundação de uma nova internacional, tá certo? A Terceira Internacional. Então, como a gente viu quando nós estávamos analisando as teses de Abril, o Lenin vai defender lá nas teses de Abril, né? Em abril de 1917, uma das teses que ele vai defender é exatamente a criação de uma nova internacional, tá certo? Então, veja, essa criação, a fundação da Terceira Internacional, vai se dar em março de 1919, tá certo? Então, em março de 1919, vai ocorrer o primeiro congresso da Terceira Internacional, que vai se dar exatamente, né, na Rússia, tá certo? Com a participação de delegações de numerosos países, de vários países, da Europa e de outros continentes, tá certo? Nesse congresso, nesse primeiro congresso, em março de 1919, né, os revolucionários vão reafirmar os seus princípios, né, socialistas, tá certo? De lutar contra o capitalismo, de desenvolver a luta revolucionária no mundo todo, de organizar os trabalhadores e as amplas massas, né, de explorados e oprimidos para derrubar a burguesia, não é? Nos países onde houvesse as condições objetivas e subjetivas para isso, e naqueles países onde não havia, né, ainda uma situação revolucionária, de trabalhar pacientemente, né, com rigor, com zelo, para que se constituísse, né, um partido comunista forte, né, que pudesse congregar as amplas massas de trabalhadores que se deslocavam à esquerda, que se deslocavam em direção ao comunismo, tá certo? E que pudesse organizar a vanguarda da classe
trabalhadora, né, que pudesse, né, dirigir essas ações de massas, que pudesse se colocar à frente das organizações, né, de trabalhadores em todos os países, né, que pudesse desenvolver um programa revolucionário, tá certo? Levando em consideração a história, o desenvolvimento econômico, a dinâmica das classes sociais, os interesses das frações das classes sociais, que pudesse elaborar um programa, né, que levasse em consideração o desenvolvimento histórico e econômico desses países, tá certo? E tivesse como eixo fundamental a estratégia da revolução e da ditadura do proletariado. Então, esse primeiro congresso, que vai ser em março de 1919, ele vai cumprir esse papel, né, de reunir e concentrar a vanguarda, né, as forças que se deslocavam em direção à esquerda e, particularmente, né, que apoiavam o governo dos soviets na Rússia, né, e que defendiam a revolução, né, e a ditadura do proletariado. Bom, então veja, esse primeiro congresso ele vai se dar, né, no momento em que já estão ocorrendo as primeiras derrotas, né? Em março de 1919, né, a Revolução Alemã já tinha sido derrotada, tá certo? Mas a Revolução Húngara ainda estava em desenvolvimento, né? Então o Congresso vai se dar aí entre uma revolução derrotada, que foi na Alemanha, e uma revolução na Hungria, que estava ainda em processo, né, de desenvolvimento e que vai levar a uma derrota, né, que vai ser, alguns meses depois, né, derrotada pela burguesia húngara, né? Então, de uma certa forma, o empolgamento, né, as energias que foram desencadeadas, né, pela vitória do proletariado na Rússia ainda estavam presentes, né, ainda estavam muito presentes, tá certo? Então, de uma certa forma, existia ainda uma empolgação muito grande, né, por parte dos revolucionários, não só na Rússia, mas em diversos países, de que situações revolucionárias pudessem, né, ser desencadeadas, pudessem ser criadas em vários continentes e em diversos países, né? Então, essa situação é muito diferente, né, já do segundo congresso, tá certo? O segundo congresso da Terceira Internacional, né, já vai acontecer aí em 1920, tá certo? Então, ele já vai acontecer depois das duas derrotas, né, da derrota da Revolução na Alemanha, tá certo? E da derrota da Revolução na Hungria, tá certo? Então, o contexto do segundo congresso da Terceira Internacional já não é mais, vamos dizer, exatamente aquele contexto inicial, né? Pós-Revolução Russa, né? Pós-Outubro, e mesmo aquele contexto ali das revoluções, né, que estouraram na Alemanha e na Hungria, né? Então veja, por quê? Porque com a derrota da Revolução na Alemanha, né, a gente vai ter uma fragmentação e uma dispersão dos revolucionários, tá certo? Rosa Luxemburgo e Caule Bernet, né, já tinham iniciado ainda em vida, né, um processo para a construção de um partido, né, comunista, de um partido verdadeiramente comunista na Alemanha, mas estava apenas no início, tá certo? Então, na verdade, esse partido ele só vai efetivamente, né, se consolidar após a derrota da Revolução na Alemanha, tá certo? E mesmo assim, o movimento revolucionário na Alemanha estava completamente fragmentado. Então, para vocês terem uma ideia, né, existia o velho Partido Social Democrata Alemão, né, que ainda congregavam, né, aqueles setores mais reformistas, mais oportunistas do movimento revolucionário na Alemanha. Existia um partido chamado Partido Social Democrata Independente, que reunia, né, os setores ligados ao kautskismo, tá certo? A Kautsky e os setores kautskistas que haviam rompido
com o velho Partido Social Democrata alemão, tá certo? Havia o Partido Comunista da Alemanha, que era o KPD, Partido Comunista da Alemanha, tá certo? Que reunia, né, a ala mais à esquerda do movimento revolucionário, tá certo? Franz Mehring, né, Clara Zetkin, tá certo? Os espartaquistas, Paul Levy e uma série de outros, né, grandes revolucionários dessa época, tá certo? E no seio do Partido Comunista Alemão estava se formando, certo? Uma ala, tá certo? Que já estava em processo de rompimento, tá certo? Que era uma ala que Lenin vai denominar aqui no livro de esquerdismo, tá certo? Ou como ele fala, né, em algumas partes do livro, o comunismo de esquerda, tá certo? Que era, vamos dizer assim, a ala mais esquerdista, né, a ala mais sectária do Partido Comunista Alemão, tá certo? Então era um setor do Partido Comunista Alemão que começava a desenvolver certas posições, né? Que começava a defender algumas teses que se constituíam num desvio muito claro, né, da política revolucionária que deveria ser desenvolvida pelos revolucionários, tá certo? Entre elas, né, esse setor esquerdista, chamado comunismo de esquerda, né, vai defender, por exemplo, que os revolucionários não deveriam atuar no seio do parlamento, tá certo? Que deveriam abandonar toda e qualquer intervenção, toda e qualquer atividade legal nos parlamentos, tá certo? Ou então, que defendiam, por exemplo, que os revolucionários não deveriam participar das eleições burguesas, tá certo? Ou, mais adiante, né, a defesa de que os revolucionários deveriam abandonar os sindicatos, tá certo? O que eles chamavam de sindicatos reacionários, não é? E intervir apenas nos sindicatos, nas organizações efetivamente revolucionárias, não é? Ou seja, não é que os revolucionários deveriam abandonar esses sindicatos que eram controlados, que eram dirigidos pelas correntes mais à direita, né, mais inclusive reacionárias, e que deveriam apenas militar ou intervir nos sindicatos vermelhos ou nos sindicatos revolucionários, tá certo? Então eles vão começar a defender essas posições sectárias, ultra-esquerdistas, não é? E vão se constituir como uma corrente, né? Como um novo setor, né? Que Lenin vai denominar de esquerdismo, né? Ou comunismo de esquerda. Então veja, esses setores esquerdistas, eles vão progredir, não é? Cada vez mais no sentido do sectarismo, tá certo? A ponto de, posteriormente, esses setores chegarem inclusive, não é, a se opor ferreamente, né, ao governo, a Rússia, né, se opor frontalmente à defesa da União Soviética e da Rússia, né? E chegaram, inclusive, a abandonar a ideia da construção do Partido Revolucionário, né? Então, alguns desses personagens aí, né? Que a gente poderia citar alguns aqui para quem não conhece, né? Por exemplo, os holandeses, né? Anton Ponnekoek, né, e Hermann Gorter, né, e diversos outros, por exemplo, Otto Hull, que era uma liderança, né, do movimento revolucionário alemão, tá certo? Na Itália, por exemplo, Amadeo Bordiga, né, que era membro do Partido Socialista Italiano, né, e que era representante desse setor esquerdista, desse setor sectário, tá certo? Então, veja, esse esquerdismo, né, esse setor que defendia essas ideias
essas ideias mais radicais, não é? E que destoavam e se desviavam da política revolucionária, né? Da correta política revolucionária, eles vão aparecer nos partidos comunistas e nas organizações que estavam ligadas à Terceira Internacional em vários países, tá certo? Eu citei aqui Anton Pannekoek e Herman Gorter, que são holandeses, né? E que tinham influência também sobre o Partido, né, Comunista Alemão, tá certo? Que foram responsáveis também por essa cisão aí no Partido Comunista Alemão. Mas esse setor esquerdista, ele se desenvolveu em vários países, tá certo? Eles se desenvolveram na França, eles se desenvolveram nos Estados Unidos, né? Particularmente na organização, né, dos operários industriais do mundo, tá certo? Que foi uma organização ligada ao sindicalismo revolucionário, né, ligada ao anarquismo nos Estados Unidos, né? Então vai se desenvolver também no seio aí dessa organização operária nos Estados Unidos. Então vai aparecer, né, também no Partido Comunista Húngaro, tá certo? Ou seja, né, os revolucionários, tá certo? A Terceira Internacional e Lenin em particular estava diante de um fenômeno que aparecia e se desenvolvia em diversos países, tá certo? Lenin, inclusive, chega aqui na obra O Esquerdismo, Doença Infantil de Comunismo, a colocar isso, né? A citar as diversas correntes em vários países, em vários, né, nos diversos partidos comunistas que se formavam, que se desviavam, né, para o campo do ultra-esquerdismo, né, do esquerdismo e do sectarismo, né? E que era necessário, portanto, né, nesse momento, travar essa luta. Era uma luta complexa, né, difícil, né, porque travar a luta, né, contra o oportunismo, né, contra o reformismo, em certa medida, né, mais, vamos dizer assim, mais atrativo e é mais até mais compreensível, né, por parte dos revolucionários, porque não tem como a gente desenvolver um partido revolucionário e desenvolver a luta revolucionária sem travar a luta contra o oportunismo, né, contra o reformismo, tá certo? Em todos os países. Como os bolcheviques travaram lá contra os mencheviques na Rússia. Agora, você travar uma luta contra revolucionários que fazem parte do mesmo partido que você faz, né? E que defendem ideias que aparentemente são mais radicais do que a sua, né? Porque eles defendiam também, nos documentos deles, eles defendiam os soviets, eles destacavam, né, a importância dos soviets como base do movimento socialista e do movimento dos trabalhadores, tá certo? Eles reivindicavam, portanto, os soviets, né, como organismos da classe trabalhadora, tá certo? E eles reivindicavam também, no início, a ditadura do proletariado. Eles se colocavam a favor da ditadura do proletariado, né? Eles apoiavam inicialmente o poder dos soviets, né? O poder bolchevique na Rússia, tá certo? Então imagine você ter que travar uma luta interna contra um setor dos partidos comunistas nesses países que defende ideias aparentemente mais radicais, mais à esquerda do que os próprios revolucionários, né? E principalmente porque essa retórica esquerdista, essa retórica sectária, acabava sendo muito atrativa, inclusive, tá certo? Particularmente para os setores da juventude. Então, os setores da juventude que começavam a se aproximar dos partidos comunistas, né, viam aquela retórica mais radical, né, muito mais à esquerda, muito mais muito sectária, né, muito mais forte, e acabavam sendo, vamos dizer assim, atraídas por esse discurso, né, dos esquerdistas, dos sectários. Então, Lenin efetivamente teve que travar essa luta, tá certo? Foi uma luta teórica de defesa da teoria revolucionária, do marxismo. Foi uma luta política, né? Porque teve que defender as posições
né, políticas revolucionárias que os bolcheviques e os revolucionários de todo o mundo vinham desenvolvendo desde anos, né, desde décadas. Foi uma luta ideológica, né, porque você tinha ali um setor que se desviava da teoria marxista e do programa revolucionário, tá certo? E começava a se constituir num perigo, tá certo? Até então eram grupos muito pequenos, né, eram grupos muito fechados, mas na medida que ganhava corpo e ganhava espaço, eles iam, evidentemente, se transformando num perigo para esses partidos, né? Porque eles bloqueavam o desenvolvimento ideológico, político, teórico e organizativo desses partidos comunistas, que precisavam se desenvolver, precisavam fazer um trabalho de massas, precisavam conquistar as massas para o programa revolucionário, né? Ou seja, precisavam preparar as condições subjetivas, dentro das condições objetivas da crise do capitalismo, para que houvesse as condições para uma revolução proletária. E esses grupos, de uma certa forma, obstaculizavam, né, com a sua política sectária, obstaculizavam o desenvolvimento desses partidos. Tá certo? Então, veja, levando em consideração isso tudo aí, né, então nós passamos para as teses do livro O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, tá certo? Então veja, dentro do livro nós temos capítulos que são mais históricos, né? Ou seja, que falam sobre a história do movimento socialista revolucionário na Rússia, né? E que fazem uma análise, né, desses grupos que apareceram na Alemanha, né, na Itália, na Holanda, tá certo? E em outros países. Então são capítulos, vamos dizer assim, mais históricos, né? É o caso, por exemplo, né, dos primeiros capítulos do livro. Então, o primeiro capítulo, né, que fala em que sentido se pode falar da significação internacional da Revolução Russa. O segundo capítulo, que fala uma das condições fundamentais do êxito dos bolcheviques, né? O terceiro capítulo, as principais etapas da história do bolchevismo. E o quarto capítulo, né, quais são os inimigos que o bolchevismo enfrentou dentro do movimento operário para poder crescer, fortalecer-se e temperar-se. Os demais capítulos, do quinto, né, até, vamos dizer assim, até o penúltimo capítulo, né, é onde Lenin realmente vai defender, né, as suas teses contra os esquerdistas, né, as suas teses revolucionárias. Então veja, vamos então fazer uma síntese, né, de cada um desses capítulos, né, porque o livro Esquerdismo ele vamos dizer assim, uma aula, né, de tática e de estratégia revolucionária, tá certo? Então, ao sintetizar toda a experiência da intervenção do Partido Bolchevique na Rússia, né, o Lenin ele vai colocando o que dentro dessa experiência, né, dos marxistas na Rússia, tá certo? Dos revolucionários russos, o que é que dentro dessa experiência mais geral, né, pode se tirar como lições pelos revolucionários, né, do mundo todo, tá certo? Dos diversos países. Então, é exatamente aquilo que Lenin fala, né? O que há de internacional, o que há de universal, né? O que há, vamos dizer assim, de essencial na experiência revolucionária, do movimento revolucionário na Rússia, que devem ser considerados pelos revolucionários do mundo, né, do mundo todo. Então, inicialmente, o Lenin vai exatamente colocar, não é, essas lições,
né, do processo da Revolução de Outubro de 1917, que vai ser fundamental para os revolucionários, né, do mundo todo. Então, eu queria começar aqui, né, por ler uma passagem do livro, tá certo? Ó, só esclarecendo, eu estou utilizando essa edição aqui, certo? Do esquerdismo da editora Global, da Global Editora, tá certo? Então, quem tiver esse livro, quem tiver acompanhando aí, não é, o debate através desse livro aqui, pode ir se situando aí nas páginas, tá certo? Que eu vou lendo. Na página 9, no primeiro ponto, o Lênin diz o seguinte, ó. Atualmente, já possuímos uma experiência internacional bastante considerável. Experiência que demonstra com absoluta clareza que alguns dos aspectos fundamentais da nossa revolução, né, ou seja, da Revolução de Outubro de 17, não têm apenas significação local, particularmente nacional, russa, mas reveste-se também de significação internacional, tá certo? E aí ele vai, não é, ao longo da análise dele, ele vai dizendo quais são, né, esses elementos, né, essas condições que apareceram no movimento revolucionário na Rússia e que são essenciais, né, que vão reaparecer historicamente em outros processos revolucionários, né? Os revolucionários de outros países vão se deparar com essas questões que foram levantadas, né, durante o processo revolucionário na Rússia. E ele vai dizer na página seguinte, né, que um dos grandes problemas de Kautsky, né, e dos kautskistas, tá certo? E por que não dizer, né, dos reformistas do mundo todo, foi exatamente, né, relegar como secundário ou relegar a segundo plano as lições que foram dadas, né, pelo processo revolucionário na Rússia. Né? No caso, em particular, de Kautsky, né, Kautsky, no passado, como a gente viu quando a gente estava analisando o livro, né, A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, Kautsky havia sido um revolucionário muito importante na história do movimento socialista, né, internacional. Entretanto, o Kautsky, né, vai se tornando cada vez mais um renegado, não é? E se nega a aprender, né, com as lições da Revolução Socialista de outubro de 1917. Então veja, quais foram essas lições? Então a primeira lição importante que Lenin coloca aí, já no segundo ponto, né? Intitulado Uma das Condições Fundamentais do Êxito dos Bolcheviques. Então, a primeira condição da vitória dos bolcheviques na Rússia foi a existência de um partido revolucionário, não é? Um partido que foi construído a duras penas durante mais de 15 anos, né? Se a gente for contar de 1903 até 1917, né? Que é até as vésperas da Revolução de Outubro, né? Esse partido, ele teve que enfrentar as mais difíceis condições, tá certo? Por exemplo, né, o czarismo, né? A ditadura czarista, né? Ele teve que enfrentar processos revolucionários, como foi o caso da Revolução de 1905, tá certo? Ele teve que enfrentar por exemplo, a Contra-Revolução, tá certo? Que aconteceu depois da derrota de 1905. Então foi um partido que enfrentou as mais diversas situações históricas, tá certo? E foi um partido extremamente experimentado, teórica, política, ideologicamente, porque ele teve que utilizar as diversas formas de luta, né, já criadas pelos trabalhadores. Né? O Partido Bolchevique, por exemplo, ele teve que atuar na clandestinidade, né?
Ele teve que ter uma atuação ilegal, clandestina, durante praticamente toda a sua vida antes da Revolução de Outubro, né? Mas ele se aproveitou também muito bem dos diversos momentos em que houve liberdade para que as correntes políticas pudessem intervir no movimento, né, da luta de classes. Então, por exemplo, no momento em que o czarismo, né, possibilitava, por exemplo, o funcionamento da Duma, que era o parlamento na Rússia, os bolcheviques se aproveitaram o máximo possível dessa liberdade, né, de atuação no parlamento, na Duma, para defender as posições revolucionárias, tá certo? Portanto, o bolchevismo teve que se utilizar da atividade legal, da ação legal, mas também da ação ilegal, né, clandestina, da organização clandestina, né? Teve que se utilizar de métodos de luta parlamentares e extraparlamentares, ou seja, a atuação na Duma, no parlamento, mas também a atuação fora da Duma, do parlamento, né? E foi um partido, né, que utilizou todas as possibilidades abertas, inclusive a guerrilha. Então, por exemplo, depois da Revolução de 1905, né, e quando se desencadeia o processo da Contra-Revolução, né, houve diversas guerrilhas na Rússia, né, a partir de 1906, 1907. Então, os bolcheviques também tiveram que se utilizar, né, da luta de guerrilha, né, dessa forma de luta de guerrilha, nessas condições aí, né, colocadas pelo refluxo das massas, dos trabalhadores e pelo início de uma contra-revolução na Rússia. Então foi um partido completo, né, foi um partido que passou por todas as experiências que se possa imaginar. Então Lenin diz o seguinte aqui, ó, na página 13, muito importante isso aí, tá certo? Ele diz, ó, hoje, sem dúvida, quase todo mundo já compreende que os bolcheviques não se teriam mantido no poder, não digo 2 anos e meio, mas nem sequer 2 meses e meio, se não fosse a disciplina rigorosíssima, verdadeiramente férrea de nosso partido. Não fosse o total e incondicional apoio da massa da classe operária. Isto é, tudo o que ela tem de consciente, honrado, abnegado, influente, capaz de conduzir ou trazer consigo as camadas atrasadas. Então veja, a primeira grande lição que Lenin coloca aí da Revolução de Outubro, né, foi exatamente a necessidade do partido revolucionário, não é? Então veja, sem um partido revolucionário, sem a luta que foi travada pelos bolcheviques durante os meses aí de 1917, né, sem que o partido tivesse uma disciplina, fosse um partido disciplinado, centralizado, sem que o partido tivesse um programa revolucionário, sem que a sua militância fosse uma militância abnegada, não é? Quer dizer, sem essas condições aí, então dificilmente a classe trabalhadora teria tomado o poder na Rússia e mais ainda, né? Isso é o mais importante. Dificilmente os trabalhadores teriam mantido o poder, né? Porque a questão não é só conquistar o poder, a questão é, sobretudo, né, manter o poder, né, depois de conquistado. Então veja, essa experiência da Revolução Russa é tão importante, era importante na época que estava se travando o debate com esse grupo esquerdista ultrasectário, não é? E é importante fundamentalmente nos dias de hoje, tá certo? Porque há setores do movimento socialista na atualidade que negam a importância do partido revolucionário, tá certo? Ou que acha que construindo um partido amplo, um partido socialista amplo, né, que vão resolver o problema da direção revolucionária do proletariado, dos trabalhadores, né? E isso é uma utopia, tá certo? Porque esses partidos amplos, esses partidos que atualmente se chamam de anticapitalistas, que congregam,
diversos setores, né, de setores mais reformistas até setores que reivindicam da revolução socialista, não é? Esses partidos, nas épocas revolucionárias, não conseguiram de maneira nenhuma desempenhar um papel, não é, revolucionário. Ao contrário, nas épocas revolucionárias, esses partidos amplos, tá certo? Eles acabaram passando para o lado da classe dominante, para o lado da reação. Não é? Foi o que aconteceu na Revolução Russa e que aconteceu também em diversos outros processos revolucionários. Então, essa experiência da Revolução Russa ela é fundamental, né, para a época e para nós hoje, né, que queremos avançar no processo da organização da classe trabalhadora, né, em direção à Revolução Socialista. Tá certo? Se o nosso objetivo estratégico, se a nossa tática é de reunir forças, de organizar os trabalhadores em direção a um processo revolucionário, a estratégia da Revolução Socialista proletária, então a Rússia, a Revolução de Outubro, tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, a questão, né, da necessidade, da indispensabilidade do partido revolucionário. Então, no ponto 3, acho que houve um problema aqui, Vitor. Saiu. Dá uma olhada aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Francisco. Porque eu tive um problema aqui, agora voltou. Tá tranquilo. Pronto. Então nós tivemos um problema aqui, mas depois a gente corrige. Tá dando para ouvir então, né? Vitor, não tá ouvindo. Pronto. Então vamos dar continuidade. Sim. Pronto. Então nesse ponto 3 aí, se vocês estão acompanhando, intitulado As Principais Etapas da História do Bolchevismo, então Lenin vai tentar exatamente expor essa experiência, né? Como é que esse partido experimentou todas essas situações, de situações não revolucionárias, de situações revolucionárias, situações contra-revolucionárias, situações de desenvolvimento pacífico, situações de ebulição das massas. Como é que esse partido passou por todas essas fases, né? E aí Lenin vai ser muito interessante, porque o que Lenin quer é tentar convencer, pessoal. Antes de tudo, tentar convencer esses grupos de esquerdistas, né? Do comunismo de esquerda, tentar convencê-los de que eles estavam equivocados, de que eles deveriam aprender com a experiência revolucionária. Então tem um papel pedagógico, né? O Esquerdismo, a Doença Infantil do Comunismo, antes de ser um livro de polêmica com esses setores, é um livro que tem um papel pedagógico muito grande. Por isso a importância dele hoje como instrumento teórico, político, ideológico e organizativo para nós que reivindicamos, né, da classe trabalhadora e da estratégia revolucionária. Então Lenin vai dividir a história do bolchevismo em etapas, né? Então ele vai falar da primeira etapa, que é de 1903 a 1905, que ele chama de anos de preparação da revolução, de debate, né? Onde ele vai colocar que durante esse período aí, 1903 a 1905, as correntes políticas vão se formando, né? Vão desenvolvendo as suas ideias, as suas posições, os seus programas. Os programas vão começando a ficar mais claros, vai se tornando mais perceptível qual é a natureza de classe desses programas, quais são os programas que representam os interesses da burguesia, no caso do cadete, dos cadetes, né, do Partido Constitucionalista Democrático, quais são os programas que representam os interesses da pequena burguesia, seja do campesinato, os socialistas revolucionários, ou seja da pequena burguesia urbana, né, como os mencheviques, tá certo? Quais são os programas que representam efetivamente o proletariado, a classe trabalhadora, os interesses das massas de trabalhadores que eram representadas pelos bolcheviques. Então, esse primeiro período aí é de formulação do programa, né, de embate, de debate entre as forças políticas, né, que atuam aí durante esse período. O segundo período, né, que ele chama de anos da Revolução, tá certo? Que vai de 1905 a 1907.
é o período, né, onde as massas, como toda revolução, como todo processo revolucionário, é um período em que você tem a intervenção das grandes massas. A característica fundamental de uma revolução é a participação, é a intervenção das grandes massas de trabalhadores, né, de explorados e oprimidos. Então, esse período de 1905 a 1907 é o período da primeira revolução, né? É da participação das massas, das greves de massa, das greves políticas, das insurreições, né, da guerra de guerrilha, etc, etc. Tá certo? O terceiro período é o período de 1907 a 1910, que é o período da contra-revolução. É o período da reação, né? Quando a revolução é derrotada, em 1907, já estava derrotada, e aí abre um período que vai até 1910, né, que é um período de reação, de contra-revolução, onde as organizações vão ser fechadas, vão ser destruídas, não é? Os revolucionários vão ser presos, muitos deles vão para o exílio, muitos deles vão ser deportados para as regiões mais longínquas, né, da Sibéria, outros vão fugir, algumas organizações vão para a clandestinidade, as que conseguem resistir, né? E dessas organizações aí, a que melhor soube sair desse processo, né? A que melhor conseguiu enfrentar esse processo da revolução, Lenin vai colocar isso, foram exatamente os bolcheviques, né? Foram os que recuaram diante de uma contra-revolução com menos perdas possíveis, tá certo? Os bolcheviques foram os que tiveram menos perda, exatamente porque eles tinham uma organização revolucionária, porque eles sabiam conjugar, articular o trabalho legal, né, aberto, nas instituições democráticas, legais, né, com o trabalho ilegal, clandestino. Então, sabendo articular essas duas coisas, eles souberam se retirar no momento certo, diante do avanço da contra-revolução, com as menores perdas, né, possíveis para o partido. A terceira fase, é a etapa, né, do bolchevismo, é o que Lenin chama de período de ascenso. E logo em seguida, né, o período da Primeira Guerra Mundial. Então, é o período que vai de 1910 a 1914, que é o período em que há um ascenso, né, da luta de classes, greves, manifestações, particularmente aí em 1912, tá certo? 1912, e às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, um período de ascenso da luta de classes. E o período seguinte, que é o período da Guerra Imperialista, né, que vai de 1914 até as vésperas da Revolução de Outubro, né, que é um período de reação em todos os países, né, de confronto entre as potências imperialistas, né, para dominar o mercado mundial, para dominar suas áreas de influência econômica e política, né? E é um período também que a Rússia está mergulhada no caos social, né, na instabilidade política, os fundamentos do czarismo vão se, né, vão se destruindo, né, vão se fragmentando, e as condições objetivas para a erupção de um processo revolucionário vão se colocando, né? Vão se criando, tá certo? E a última etapa, porque Lenin está escrevendo o livro em 1920, é a etapa que ele chama da Revolução Proletária, né, de outubro de 1917, né, que é o período de tomada do poder pelo proletariado, pelas massas trabalhadoras em outubro de 17, né, que vai culminar com o estabelecimento de um Estado operário, de um Estado proletário, né, sob a base dos soviets, e o período inicial aí da construção da Terceira Internacional, tá certo? Então, o objetivo de Lenin aí, não é, nada mais é do que mostrar exatamente, né, toda a experiência, né, toda a gama, né, de experiências que os bolcheviques, né, passaram, né, durante essas várias etapas aí do seu desenvolvimento, né, as lutas que eles tiveram que
que travar. Então veja, no ponto 4 do livro, a partir da página 24, Lenin vai intitular quais foram os inimigos que o bolchevismo enfrentou dentro do movimento operário para poder crescer, fortalecer-se e desenvolver-se. Lenin vai citar, basicamente, dois grandes inimigos, tá certo? Então, na verdade, a gente poderia citar três, Lenin, em diversas passagens de outros livros, ele vai citar pelo menos aí três correntes, Então, veja quais foram os inimigos principais do bolchevismo, tá certo? Durante aí essa trajetória revolucionária. Bom, em primeiro lugar, evidentemente, o inimigo principal, são as organizações da burguesia, evidentemente, os partidos burgueses, no caso da Rússia, o Partido Liberal, o Partido Constitucionalista Democrático, era o partido da burguesia, tá certo? Os diversos partidos, portanto, da classe dominante. Esse, é claro, é o inimigo principal, porque os revolucionários precisavam derrubar a classe dominante e construir o socialismo. Mas dentro do movimento socialista, os bolcheviques tiveram que enfrentar diversos inimigos, diversos, vamos dizer assim, adversários importantes. Então, o primeiro deles foi o reformismo. Nós vimos aí que quando a gente estava analisando o que fazer, que Lenin, a todo momento, ele vai elaborando o que fazer, a sua obra O que Fazer, em contraposição à ala oportunista, à ala reformista do movimento socialista internacional e lá, os economicistas, que era a ala reformista oportunista do movimento socialista na Rússia, tá certo? Então, os bolcheviques tiveram, de fato, que enfrentar, esse inimigo, tá certo? No seio do movimento socialista internacional e também lá, E veja, na medida em que os mencheviques, cada vez mais assumia a expressão do reformismo na Rússia, e não só do reformismo, mas também do nacionalismo, do nacional reformismo, do chauvinismo, tá certo? Quando os mencheviques vão apoiar a guerra, a Primeira Guerra Mundial, então esse adversário se tornava cada vez mais, cada vez mais um inimigo do processo revolucionário, da revolução proletária. Então, Lenin diz o seguinte, tem uma passagem aqui muito interessante, ele diz o seguinte, em primeiro lugar e acima de tudo, a luta contra o oportunismo, que em 1914 transformou-se definitivamente em social chauvinismo e se bandeou de uma vez por todas para o lado da burguesia contra o proletariado. Esse era, naturalmente, principal inimigo do bolchevismo dentro do movimento operário e continua sendo em escala internacional. Então, veja só, mas não era só o reformismo, não era só os mencheviques, não eram só os oportunistas, economicistas, os legalistas, marxistas legais, não eram só esses, os bolcheviques tiveram que enfrentar outras correntes no interior do movimento operário que eram correntes mais radicais, mais à esquerda, mais sectários, que o Lenin vai chamar de, aqui na sequência do parágrafo, de revolucionarismo pequeno burguês, que eram exatamente aquelas alas ligadas ao movimento anarquista, às organizações anarquistas, aos socialistas revolucionários, tá certo? Chamados SRs, tá certo? E não só esses, tá certo? Porque como o Lenin diz aqui, o anarquismo, em todos os países, não foi só na Rússia, mas em todos os países, ele era uma espécie, como o Lenin diz aqui,
de expiação dos pecados oportunistas do movimento operário. Então, os anarquistas é como se eles fossem os fiscais, né, os fiscalizadores, né, aqueles que ficavam acompanhando os erros, né, os equívocos do movimento socialista, tá certo? Em particular dos oportunistas, dos reformistas, tá certo? E atacavam esses reformistas, esses oportunistas, não é? Considerando eles como se fosse a expressão do marxismo. Então, a pretexto deles atacarem o marxismo, enquanto corrente de pensamento e enquanto corrente política, eles utilizavam frequentemente dos exemplos, dos erros, dos oportunistas, dos reformistas, para atacar o marxismo de maneira geral, inclusive atacar os bolcheviques também. Então, o movimento anarquista, o anarquismo, ele foi, o que Lenin fala aqui, uma espécie de fiscal, né, que espionava, né, a todo momento as correntes revolucionárias. E qualquer erro, qualquer equívoco, não é, desses setores mais oportunistas, eles se amparavam nisso para poder atacar, para poder criticar a própria teoria revolucionária, o pensamento de Marx e Engels. E, por tabela, também criticar, né, a ala revolucionária que eram os bolcheviques. Então, eles tiveram que enfrentar esse setor, né, que ele chama de revolucionarismo pequeno burguês, tá certo? Que é o esquerdismo, né, o sectarismo dentro do movimento socialista internacional e nacional. Mas veja só, os bolcheviques tiveram que enfrentar também o esquerdismo dentro das suas próprias fileiras. Lenin dá dois exemplos históricos dentro da história do movimento, do movimento revolucionário russo e do partido bolchevique, onde os bolcheviques, liderados por Lenin, tiveram que enfrentar essa ala esquerdista, esse comunismo de esquerda, essa ala mais sectária dentro do próprio partido bolchevique. Primeiro exemplo que ele dá, né, em 1908. Em 1908, Lenin teve que enfrentar uma polêmica acirrada dentro do partido bolchevique, com relação à questão da participação dos bolcheviques na Duma, no parlamento que havia sido convocado pelo governo czarista, tá certo? Então, por exemplo, em 1905, os bolcheviques, eles boicotaram a Duma, boicotaram o parlamento que foi chamado pelo governo czarista, né? Mas por quê? Porque em 1905, o movimento revolucionário estava em ascensão, a classe trabalhadora estava fazendo greve, estava fazendo manifestações, estava fazendo greves de massa, inclusive greves políticas, estavam em direção a uma insurreição, tá certo? E a Duma, que foi convocada pelo czarismo, não tinha como prosperar, né? Porque não tinha condições nenhuma de ela efetivamente, né, ser instalado. Então os bolcheviques eles boicotaram em 1905. Mas em 1908, 1906, 1907, 1908, os bolcheviques, né, tiveram que novamente discutir esse problema da participação dos revolucionários no parlamento, na Duma. E existia uma ala dentro do partido bolchevique, que eram chamados de boicotadores, abstencionistas, que eram contra a intervenção dos bolcheviques no parlamento, na Duma. Então Lenin vai travar uma dura luta contra esse setor esquerdista, né, e vai defender que as condições tinham mudado. Quer dizer, os bolcheviques não estavam mais em 1905, num processo revolucionário. Né? Os bolcheviques já estavam vivenciando já um processo de refluxo do movimento revolucionário e caminhando para um processo contra-revolucionário. Né? Então era necessário atuar na Duma, no parlamento, para defender as posições revolucionárias, né? E para, inclusive, fazer com que as ilusões das massas que estavam em refluxo pudessem, né, ser deslocadas, pudessem ser destruídas. Então não tinha sentido o partido se abster, né, ou boicotar a sua participação na Duma, né, no parlamento, que foi convocada aí em 1907 e 1908. O outro exemplo que Lenin dá é
da discussão sobre a paz de Brest-Litovsk em 1918, né? Aí entre novembro de 1917 e março de 1918. Então, como é que vai ser essa discussão? Inclusive, eu já falei no encontro anterior que existiam três alas dentro do Partido Bolchevique. A ala do Bukharin, que era contra realizar o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, para pôr fim à participação da Rússia na guerra, né, para que a Rússia saísse da guerra. Então, era a ala de Bukharin, né, que representava uma posição esquerdista, tá certo? Porque a Rússia não estava em condições de fazer uma guerra revolucionária contra a Alemanha, né? Fazer uma guerra revolucionária contra a Alemanha naquele momento significava uma derrota militar e uma derrota da Rússia que poderia botar em risco, colocar em risco as bases da revolução que foram conquistadas, tá certo? Então, essa posição de Bukharin era uma posição esquerdista, sectária, que poderia levar, inclusive, à derrubada do poder, né, dos soviets na Rússia. Existia uma posição de Trotsky, que defendia não realizar um tratado imediatamente, um acordo imediatamente, e ganhar tempo até que o movimento revolucionário na Alemanha pudesse se fortalecer e pudesse tomar o poder, criando as condições melhores para a Rússia, né? Então, essa posição ficou conhecida como nem paz e nem guerra. Então, não fazer imediatamente um tratado, negociar com o governo alemão e ganhar tempo para que os revolucionários na Alemanha pudessem se fortalecer e tomar o poder. E havia a posição de Lenin, no sentido de realizar imediatamente um tratado, um acordo com o governo alemão, porque Lenin colocava que não havia condições de maneira nenhuma de esperar, tá certo? E quanto mais o governo russo esperasse, adiasse o tratado, mais perdas a Rússia teria, né? É como de fato aconteceu isso mesmo, né? A Rússia acabou, a posição de Lenin acabou vencendo no interior do Partido Bolchevique, foi feito o tratado, foi feito o acordo de Brest-Litovsk em março, né, de 1918, mas que resultou em várias perdas, né, importantes aí de várias regiões da Rússia, né, na época, tá certo? Então, o Lenin ele vai citando aí esses dois casos, esses dois exemplos, né, de como eles tiveram que enfrentar esses setores sectários, né, ultra-esquerdistas, né, esquerdistas no interior do próprio partido, bolchevique, tá certo? No ponto seguinte, o comunismo de esquerda na Alemanha, chefes, partido, classe e massas, o Lenin vai também fazer uma discussão muito importante. Né? Por quê? Né? Eu queria bem a atenção de vocês para essa questão. Porque os esquerdistas no Partido Comunista Alemão, eles não só estavam defendendo essas posições equivocadas, né, de não participar das eleições, de não participar do parlamento, de boicotar o parlamento, né, de não atuar nos sindicatos que eram dirigidos por outras correntes mais conservadoras, mais reacionárias. Eles não só estavam defendendo essas posições equivocadas, mas que eles estavam começando a defender posições que negavam a própria necessidade do partido marxista, do partido revolucionário, tá certo? E eles partiam de uma crítica, tá certo, ao que eles chamavam de partido de chefes, ou seja, né, eles faziam uma contraposição entre o que eles chamavam de partidos dos chefes, dos dirigentes e o partido das massas. Então, é como se os outros setores do Partido Comunista Alemão fosse o partido dos chefes e eles se autoproclamavam como o partido das massas operárias, né? Portanto, eles faziam a todo momento essas contraposições, né? E acabavam, dessa maneira, não é? Confundindo, por exemplo, partido com massas,
não é? Massas com classes, não é? Confundindo, né, o fato de que as massas elas são heterogêneas, elas não são uma massa homogênea, né? As massas de trabalhadores, as massas de explorados e oprimidos são extremamente heterogêneas, né? Elas não são homogêneas, elas são segmentadas, né? Elas são divididas em várias classes, né? Por exemplo, você tem o operariado industrial, né? Tem o operariado rural, você tem os trabalhadores assalariados médios, né? Você tem a pequena burguesia, que é também oprimida, né, pela burguesia e é oprimida pelo imperialismo também. Você tem o campesinato, que é oprimido também, né, pela burguesia, pelo imperialismo e pelos latifundiários, tá certo? Então você tem, no seio das massas de trabalhadores, de explorados, não só, né, classes distintas, mas você tem frações de classes também distintas. Então veja, você não pode confundir as massas, nem a classe trabalhadora, a classe operária, com a sua vanguarda e o Partido Revolucionário. Há uma diferença. Veja, o Partido Revolucionário, ele não consegue congregar dentro dele toda a massa de trabalhadores. É um equívoco se pensar isso. O Partido Revolucionário, ele congrega, ele organiza no seu seio, não é? O que a gente chama de vanguarda da classe trabalhadora, que são aqueles setores mais conscientes, são aqueles setores mais avançados, são aqueles setores mais adiantados, né, que estão à frente das lutas, que estão à frente, né, da luta de classe em seus países. São esses setores mais avançados, de vanguarda, que o Partido Revolucionário consegue organizar e consegue trazer para dentro do Partido Revolucionário. Né? Então, os esquerdistas, na Alemanha e nos outros países, confundiam essas coisas. Tá certo? Então, sob o argumento de fazer uma crítica aos dirigentes, aos chefes, aos dirigentes dos partidos, eles acabavam, de certa forma, abandonando a própria necessidade, né, do partido revolucionário. Tanto é verdade que esses setores, de fato, eles vão evoluir para negar a necessidade do Partido Revolucionário, tá certo? Então, esses setores aí ligados ao comunismo de conselhos, tá certo? Posteriormente, né, Pannekoek, Hermann Gorter, tá certo? Otto Ruhl, tá certo? Paul Mathieu. Então, eles, posteriormente, eles vão se desenvolver no sentido não só, né, de abandonar a luta pela ditadura do proletariado, mas de negar a necessidade do Partido Revolucionário, tá certo? E, portanto, se colocar como um obstáculo aí para o desenvolvimento da luta revolucionária e do Partido Revolucionário nos países onde eles conseguiram germinar. Bom, os pontos seguintes, não é, que são talvez os mais importantes aqui para a gente debater, é o ponto 6, tá certo? Que é intitulado Os revolucionários devem atuar nos sindicatos reacionários. Né? O Lênin, inclusive, faz em forma de pergunta, tá certo? O ponto 7, que é intitulado deve-se participar dos parlamentos burgueses, também em forma de pergunta, tá certo? E o ponto 8º, que trata sobre a questão dos compromissos, né? Então vamos começar aqui pelo primeiro ponto, né? Que é o ponto sobre os sindicatos, tá certo? Então, Lênin aqui nesse ponto, ele vai tratar dessa polêmica, né, contra os esquerdistas a respeito da participação nos sindicatos, né? Ele vai mostrar que isso é uma infantilidade deles, né? É uma concepção pueril de defender que os revolucionários não intervenham, que não participem, né, dos sindicatos
onde existem direções conservadoras reacionárias, tá certo? Isso é uma posição infantil, pueril, tá certo? Que eles acabam, de uma certa forma, confundindo, né, essas direções com as próprias bases de trabalhadores, né? Como se as bases de trabalhadores fossem em si própria conservadoras e reacionárias e, portanto, né, não houvesse qualquer sentido trabalhar e intervir no interior dessas bases para ganhar esses trabalhadores para as ideias revolucionárias. Então, Lênin ele vai demonstrar, né, vai demonstrar a puerilidade, a infantilidade de tal concepção, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, na página 45 desse livro. É importante isso aqui. Na sua opinião, a algazarra, não, os esquerdistas alemães acham que podem responder a uma pergunta com uma negativa absoluta. Na sua opinião, a algazarra e os gritos encolerizados contra os sindicatos reacionários, contra-revolucionários, bastam para demonstrar a inutilidade e até a inadmissibilidade da atuação dos revolucionários, os comunistas, nos sindicatos amarelos, sociais salvinistas, conciliadores e dos legienistas. São reformistas, né? Então, Lênin vai colocar exatamente isso aí, né? Que isso aí era uma posição pueril, né? Porque não tem sentido os revolucionários atuarem só nos sindicatos revolucionários, tá certo? Ou seja, sindicatos que são dirigidos pelos partidos revolucionários, né? Pelo programa revolucionário. Não tem sentido disso, porque isso é abandonar, em primeiro lugar, abandonar as bases, as massas de trabalhadores, não é? À influência e ao controle dessas direções burocráticas, tá certo? A essas direções reformistas, oportunistas, tá certo? Lênin faz uma coisa muito interessante aí, que é historiar, não é, a origem dos sindicatos, né? Ele vai mostrando como é que os sindicatos surgiram lá no século XIX, né? A partir do surgimento do proletariado industrial, não é? Como é que os trabalhadores tiveram a necessidade, pelas suas condições objetivas de explorados, de formar esses instrumentos de luta, as associações, as cooperativas, os sindicatos, né? Que pudessem defender coletivamente a força de trabalho contra a exploração capitalista, né? Ou seja, defender os direitos e condições melhores de trabalho para os operários, inclusive salariais, em relação à jornada de trabalho, a diminuição da jornada, não é? Controle e regras sobre o trabalho das mulheres, tá certo? Da exploração da força de trabalho feminina. Então, os sindicatos eles se formaram como uma necessidade histórica para defender a força de trabalho e eles jogam um papel muito importante desde então com relação a esse objetivo, né? Os sindicatos em si próprio, eles não têm um objetivo, né, de defender a revolução ou de fazer a revolução, né? O seu objetivo inicial não é esse. O seu objetivo inicial é de defender as condições de vida, né, salariais, os direitos, contra a exploração da força de trabalho, tá certo? O sindicato ele só vai ter uma atuação revolucionária, evidentemente, quando ele está dirigido por uma força revolucionária. Porque aí ele vai estar sobre um programa revolucionário e ele vai poder ter um papel revolucionário no movimento operário, né, no movimento socialista. Fora isso, na grande maioria dos países, com exceção da Rússia na época, os sindicatos eles estavam, quase todos eles, sob o controle e a direção das organizações reformistas, oportunistas, tá certo? E não sob a direção de revolucionários, né? Mas não é por isso, e é isso que Lênin coloca, não é por causa disso aí que os revolucionários devem abandonar os trabalhadores à própria sorte, abandonar as organizações sindicais, não é? E partir para uma política suicida, sectária,
não é, de criar sindicatos novinhos, sindicatos vermelhos, achando que com isso vai resolver o problema da direção revolucionária, que não vai resolver, tá certo? Não ia resolver, tá certo? Uma coisa não se contrapõe à outra, tá certo? Era necessário, como diz Lênin, atuar, tá certo? Atuar nessas organizações para não só defender, né, os interesses da classe trabalhadora contra a direção reformista, burocrática, né, defender uma política revolucionária, tá certo? Coerente, consequente, mas, sobretudo, né, de lutar para ganhar a direção dessas organizações, para que essas organizações, sob a direção de um partido revolucionário, pudessem cumprir efetivamente o seu papel, né, na luta, no movimento, né, na luta de classes e no movimento socialista, tá certo? Então, na página 49, o Lênin coloca o seguinte, ó, se contrapondo a essa ideia aí dos esquerdistas. Também não podemos deixar de achar um absurdo, ridículo e pueril as argumentações ultra sábias, empoladas e terrivelmente revolucionárias dos esquerdistas alemães, a respeito de ideias como os comunistas não podem nem devem atuar nos sindicatos reacionários. É lícito renunciar a semelhante atividade. É preciso abandonar os sindicatos e organizar obrigatoriamente uma união operária novinha em folha, completamente pura, inventada por comunistas muito simpáticos e, na maioria dos casos, provavelmente bem jovem. Então, Lênin vai, não é, ridicularizar essa posição desses esquerdistas, né, e mostrar a necessidade, né, da intervenção dos revolucionários no interior do sindicato. E ele coloca assim, ó, os sindicatos representaram um progresso gigantesco da classe operária nos primeiros tempos do desenvolvimento do capitalismo, visto que significavam a passagem da dispersão e da impotência dos operários aos rudimentos da união de classe. Quando começou a desenvolver-se a forma superior de união da classe dos proletários, o Partido Revolucionário do Proletariado, que não será merecedor desse nome, enquanto não souber ligar os líderes à classe e às massas num todo único e indissolúvel, os sindicatos começaram a manifestar inevitavelmente certos aspectos reacionários, certa estreiteza grupal, certas tendências para o apoliticismo, certo espírito de rotina. Então, de fato, né, à medida que o movimento revolucionário foi avançando do século XIX para o século XX, e foram surgindo os partidos revolucionários, é evidente que, né, as direções à frente dos sindicatos foram cada vez mais se fechando, né, para poder defender a sua política reformista, para poder defender a conciliação de classe, né, eles tiveram cada vez mais que se fechar na direção desses sindicatos, inclusive defender o seu poder a todo custo, né? Por exemplo, é muito comum né, a gente ver isso de certas direções de sindicatos utilizarem seguranças, que a gente chama de bate-paus, né, que levam seguranças, bate-paus, para as assembleias para intimidar a oposição, para intimidar as outras correntes políticas, né, utilizando-se da violência para, né, intimidar a atuação dos revolucionários no movimento, nas categorias, né, nas bases. Isso é muito comum. Né? Isso é produto desse desenvolvimento da época imperialista, né? Onde a conciliação de classes se tornou a base dessas correntes reformistas que controlam sindicatos e outras organizações da classe trabalhadora e que eles utilizam inclusive da violência contra os revolucionários para poder manter o seu poder, né, à frente dos sindicatos, tá certo? Então, a tarefa colocada por Lênin, aqui na página 53, se alguém tiver aí, é exatamente isso, é ganhar a direção desses sindicatos, é atuar em todos os sindicatos,
em todas as bases e tentar ganhar a direção desses sindicatos. O Lênin diz o seguinte, ó: mas sustentamos a luta contra a aristocracia operária em nome das massas operárias e para colocá-las ao nosso lado. Sustentamos a luta contra os chefes oportunistas e sociais chauvinistas para ganhar a classe operária. Sair dos sindicatos, renunciar ao trabalho neles, criar formas de organização operárias novas, inventadas, né? É uma estupidez tão imperdoável que equivale ao melhor serviço que os comunistas podem prestar à burguesia. Isso porque nossos mencheviques, como todos os líderes sindicais oportunistas, social-chauvinistas e kautskistas, nada mais são que agentes da burguesia no movimento operário. Não atuar dentro dos sindicatos reacionários significa abandonar as massas operárias insuficientemente desenvolvidas ou atrasadas à influência dos líderes reacionários, dos agentes da burguesia, dos operários aristocratas ou operários aburguesados. Não é? E de fato é isso mesmo, tá certo? Não atuar nesses sindicatos, não é? Sob a justificativa de que eles são dirigidos por correntes ou direções reacionárias, é um erro, um equívoco, né, que não faz avançar a influência dos comunistas e dos revolucionários no movimento operário, no movimento socialista. Tá certo? Inclusive, aqui no final desse ponto, o Lênin coloca que o Congresso, que seria o segundo Congresso, né, da Terceira Internacional, deve repudiar e condenar essa política aí, dos setores esquerdistas, tá certo? Sobre a questão dos sindicatos. Bom, no ponto seguinte, deve-se participar nos parlamentos burgueses. Então, Lênin vai desenvolver a mesma crítica, tá certo? Agora, no campo do parlamentarismo, tá certo? Mostrando também a puerilidade, a infantilidade da posição desses esquerdistas que simplesmente diziam que não tinha sentido, que era inútil intervir nas eleições e no parlamento, que os revolucionários deveriam abandonar qualquer tipo de intervenção nesse sentido, tá certo? E que deveriam centrar todas as suas forças, né, em outros campos que não nesse, ou seja, que deveria abandonar completamente, né, a luta e a intervenção nas eleições e no parlamento, contrapondo essas formas de luta a outras formas de luta que deveriam então ser, né, objeto, segundo eles, da luta dos comunistas e dos revolucionários, tá certo? Então aí na página 58, o Lênin fala o seguinte, ó, como é interessante, ele diz o seguinte, ó: os comunistas de esquerda, ou seja, os esquerdistas, sectários, né, alemães, com o maior desdém e a maior leviandade, respondem a essa pergunta, ou seja, a pergunta se deve ou não participar dos parlamentos, pela negativa. Seus argumentos, na citação transcrita no parágrafo 5º, podem se ler. Aí, entre aspas, né, a posição deles: rejeitar do modo mais categórico todo o retorno aos métodos parlamentares de luta que já caducaram histórica e politicamente. Então esse é o argumento dos esquerdistas, né? Que os métodos de luta parlamentares, portanto a intervenção no parlamento e nas eleições, já caducaram, já se esgotaram historicamente e politicamente. Então veja só, o que é que Lênin vai mostrar aqui? É que essa posição deles está errada, equivocada. Tá certo? Eles partem, evidentemente, de premissas, vamos dizer assim, corretas. Porque eles aqui estão fazendo uma crítica dos parlamentares, né? Que mesmo alguns parlamentares de partidos ligados à Terceira Internacional continuavam mantendo uma postura reformista, né, eleitoreira, e a atuação de certos parlamentares deixava a desejar, né,
porque era uma espécie de cretinismo parlamentar, tá certo? Onde esses parlamentares transformavam a posição deles de parlamentar no meio de vida e acabavam abandonando por completo a luta revolucionária, tá certo? Ou seja, a profissão de parlamentar deles acabava sendo um meio de vida deles, uma espécie de carreira, onde eles galgavam posições cada vez melhores, privilegiadas dentro da sociedade capitalista. Evidentemente, isso existia e existe hoje, né? Particularmente nos setores reformistas, dos partidos reformistas. Né? Muitos aí parlamentares realmente transformaram a sua vida partidária numa carreira, né? Numa espécie de de poder galgar privilégios dentro da sociedade capitalista. Isso é um fato, tá certo? Essa premissa é verdadeira. Agora, a partir dessa premissa, que é correta, não é concluir que os revolucionários não devem atuar no parlamento, nem nos sindicatos, nem nas eleições, né? Porque o parlamento e as eleições já se esgotaram, né? Historicamente e politicamente, é que Lênin coloca que é equivocado, né? E que é errado, tá certo? O capitalismo, Lênin coloca, já se esgotou historicamente há muitas décadas, né? Há muitas décadas. Desde o começo do século XX, que nós sabemos que o capitalismo está esgotado, que o capitalismo vive uma fase imperialista de decomposição, que o capitalismo não vive sem crises, e crises cada vez mais profundas, né? Uma crise estrutural, que coloca objetivamente a necessidade do socialismo. Mas veja, o capitalismo está esgotado historicamente? Está. Ele não tem nada a dar mais para a humanidade, nem para a classe trabalhadora, a não ser a barbárie. Mas disso resulta que o capitalismo está politicamente esgotado? Não. Ele está a pleno vapor. Né? As burguesias estão a pleno vapor aí na direção dos estados, nos diversos países, nos diversos continentes. O capitalismo continua funcionando, continua explorando os trabalhadores em todo o mundo. A classe burguesa continua dona dos meios de produção e continua explorando a classe trabalhadora. Então, politicamente, ele continua vigente. Tem os seus governos, tem os seus estados, tem os seus mercados, exploram os trabalhadores, apesar de estar esgotado historicamente. Né? A mesma forma acontece com as eleições e o parlamentarismo. Né? Eles podem até, no momento em que surgiram os soviets, lá na Rússia em 1905 e em 1917, e no momento em que foi constituído o poder soviético, que é a forma mais avançada de democracia, superando a democracia burguesa, de fato, o parlamentarismo mostrou-se historicamente ultrapassado. É um fato, porque o poder dos soviets é mais democrático e mais avançado do que as formas parlamentares da burguesia, né? Mas disso decorre de que o parlamentarismo e as eleições estão esgotadas politicamente? Não, de maneira nenhuma. Os parlamentos continuam sendo o eixo da política nos países minimamente democráticos no mundo todo, tá certo? Mesmo aqueles países onde há governos fortes, né, eles mantêm formalmente os parlamentos, tá certo? Os partidos, de uma forma geral, tanto da burguesia como os partidos mais reacionários, inclusive fascistas, e partidos reformistas, né, e outros partidos que reivindicam do socialismo, continuam atuando no seio das eleições, né, e em alguns países conseguem eleger um ou outro parlamento, tá certo? Então, o parlamentarismo ele não está esgotado historicamente, mas politicamente ele continua vigente. Quer dizer, ele só vai estar esgotado politicamente quando nós conseguirmos construir o socialismo, não é? Em grande parte dos países, particularmente naqueles países mais avançados do ponto de vista econômico, não é? Aí sim, aí a gente vai, né, poder discutir essa questão se o parlamentarismo está esgotado ou não. Enquanto não tiver, enquanto o capitalismo estiver vigente na maioria dos países, enquanto esses países tiverem seus parlamentos, as suas eleições, a sua democracia burguesa, enquanto as massas de trabalhadores tiverem ilusões nos partidos da burguesia, nos partidos reformistas, nas instituições democrático-burguesas,
os revolucionários são obrigados, como diz Lênin, a intervir nas eleições e no parlamento. Os revolucionários são obrigados a utilizar a tribuna do parlamento, as eleições, para divulgar as ideias revolucionárias, para mostrar o caráter do capitalismo, a natureza do capitalismo, todo o processo de exploração da classe trabalhadora no regime capitalista, defender os interesses de classe, do proletariado e dos demais explorados e oprimidos. Então, o Partido Revolucionário, os revolucionários estão obrigados, pela vigência do parlamentarismo, a não só atuar nas eleições e no parlamento, como atuar de maneira revolucionária. Veja, o problema aqui, né, como o Lênin colocou, é exatamente isso, né? Porque se faz a crítica, tá certo, correta, de que os parlamentares, em grande medida, não tinham uma atuação revolucionária. Isso cabe principalmente, por exemplo, para o Partido Socialista Italiano na época, tá certo? O Partido Socialista Italiano estava dividido, tinha uma fração reformista e tinha uma fração que era revolucionária. A fração reformista era dirigida por Turati, tá certo? E essa fração reformista, na época, ela atuava, né, a partir dos pontos de vista reformista e é uma atuação parlamentar eleitoral reformista. Então, por exemplo, quando os esquerdistas lá na Itália, o grupo do Amadeu Bordiga, que era o grupo esquerdista dentro do PSI, denunciava a postura desses parlamentares reformistas, ele estava correto. O que não estava correta é, a partir daí, o grupo do Amadeu Bordiga defender o abstencionismo e o boicote em geral por princípio das eleições e do parlamento. Tá certo? Isso não significa que os revolucionários possam, em determinadas condições, se abster ou boicotar as eleições e o parlamento. Sim, eu já coloquei aqui o caso de 1905, onde os bolcheviques boicotaram o parlamento lá que foi chamado pelos czaristas, a Duma, em 1905. Tá certo? Mas, para que aconteça isso, há necessidade de condições muito específicas, não é? O que não é o caso, por exemplo, das épocas de desenvolvimento pacífico, da luta de classe, né? As épocas não revolucionárias, e mesmo nas épocas pré-revolucionárias, os trabalhadores, né, representados aí pelo Partido Revolucionário, devem atuar também nas eleições e intervir no parlamento. Tá certo? Apenas quando as condições revolucionárias ultrapassam completamente esses organismos, é que não tem mais nenhum sentido, evidentemente, né, se centrar forças nessas instituições da democracia burguesa. Mas, fora isso, nas outras condições, os revolucionários são, então, obrigados a atuar, né, no interior no interior do parlamento, tá certo? Lênin chega a dizer o seguinte, aqui na página 62, que a participação nas eleições parlamentares são obrigatórias para o Partido do Proletariado Revolucionário, precisamente para educar os setores atrasados de sua classe, precisamente para despertar e instruir as massas aldeãs, incultas, oprimidas e ignorantes, enquanto não tenhais forças para dissolver o parlamento burguês e qualquer outra organização reacionária, vossa obrigação é atuar no seio dessas instituições, precisamente porque ainda há nelas operários embrutecidos pelo clero e pela vida nos rincões mais afastados do campo. Bom, então essa, né, é a posição então de Lenin, né, dos bolcheviques sobre a questão da atuação no parlamento, né, a necessidade que os revolucionários têm de formar, aproveitar todas as oportunidades, né, que são colocadas por essas instituições, tá certo? Para defender as ideias revolucionárias, as posições revolucionárias, tanto no parlamento como nas eleições. E, se for possível,
né, a eleição de parlamentares, né, a constituição de uma fração parlamentar revolucionária, né, no interior do parlamento, tá certo? Se for possível isso, os revolucionários têm, né, que se pôr à luta, né, e fazer isso. E outra coisa muito interessante, pessoal, o partido, a atuação dos parlamentares revolucionários nas eleições, no parlamento, ele se dá sob o controle coletivo do Partido Revolucionário, tá certo? Sob o controle também das massas que o elegeram. Então, não tem sentido parlamentar se eleger por um partido revolucionário, chegar no parlamento e defender posições que são posições contrárias, né, às ideias revolucionárias, às posições revolucionárias, tá certo? De fazer os seus acordos com os outros partidos políticos, outros setores da burguesia ou da pequena burguesia, à revelia do Partido Revolucionário. Então tem que ter um controle, tá certo? O que acontece hoje, e isso é uma crítica muito importante, particularmente aos partidos reformistas, é que os parlamentares se tornaram donos do partido. Não é o partido que controla a sua atividade parlamentar. Não é o partido que é o centro da sua atuação parlamentar. Mas é o parlamentar que é o centro da atuação do partido. É o parlamentar e os seus assessores nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, que dirigem e controlam a atividade do partido, inclusive passando por cima das suas próprias organizações internas, sem prestar conta aos núcleos de base, sem prestar conta aos comitês regionais, aos núcleos, sem prestar conta com as células, sem prestar conta com a direção, sem prestar conta com o congresso do partido. Então, toda a vida desses partidos reformistas acaba atuando em torno, tendo como centro esses parlamentares, né? E aí toda a política deles, sem controle, certo? Ao revés do que acontece lá dentro do parlamento, tá certo? Que vai delimitar a atuação, a intervenção desses parlamentares, e não os interesses da classe trabalhadora e não os interesses do movimento revolucionário. Por isso, Lênin coloca aqui na página 70, que eu acho muito importante, tá certo? Que ele fala exatamente disso aí, né? Ele diz o seguinte, ó: a crítica, a mais implacável e violenta e intransigente, deve dirigir-se não contra o parlamentarismo ou a ação parlamentar, mas sim contra os chefes, os dirigentes, os parlamentares, né, que não sabem e mais ainda, contra os que não querem utilizar as eleições e a tribuna parlamentares de modo revolucionário, comunista. Somente essa crítica, ligada naturalmente à expulsão dos chefes incapazes e sua substituição por outros mais capazes, constituirá um trabalho revolucionário proveitoso e fecundo, que educará simultaneamente os chefes para que sejam dignos da classe operária e das massas trabalhadoras, e as massas para que aprendam a orientar-se como é necessário na situação política e a compreender as tarefas a miúdes bastante complexas e confusas que dessa situação derivam, né? Então veja, não é? É isso que o Lênin está dizendo, tá certo? O problema não é a crítica em geral, por princípio, das eleições e do parlamento. Nós sabemos que as eleições, e o parlamento são instituições da democracia burguesa, né? Nenhum revolucionário, nenhum comunista no mundo todo tem qualquer ilusão com relação ao caráter de classe dessas instituições. Nós sabemos também que por dentro dessas instituições, jamais nós vamos poder conquistar o poder de maneira revolucionária, tá certo? E manter o poder por essas instituições, né? Nós sabemos que o objetivo estratégico dos comunistas e dos revolucionários é a revolução socialista, é a revolução proletária, é a tomada do poder pelos métodos revolucionários de luta, tá certo? Isso não está em discussão. O problema a partir de uma posição geral, de princípio, abstencionista,
negacionista da necessidade de participação nos parlamentos e nas eleições. Isso é que é um equívoco, né? Porque a gente abandona a possibilidade de transformar esse momento